Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará restaurada, e serás purificado. Porém, Naamã indignou-se muito e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e foi com indignação. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não o terias feito? Quanto mais dizendo-te: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada e se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Segundo Reis, capítulo 5, versos 10 ao 14. Nós vimos aqui a história de um grande chefe de exército, um general de guerra do rei da Síria, e esse homem, apesar de ser uma grande expressão no seu país, general de guerra, esse homem era leproso. E quando eu olho a vida de Naamã e vejo esse homem, Naamã leproso, eu vejo que a lepra não poupou um general de guerra. Eu vejo que naquela época a lepra, ela não fazia distinção entre posição, não fazia distinção entre rico e pobre, não fazia distinção entre criança e adulto, entre branco e amarelo. A lepra, ela se apegava, a lepra, ela contaminava todos aqueles que eram vulneráveis, podemos assim dizer. E esse homem era muito grande, era o chefe de um grande exército do rei da Síria, mas era leproso. Eu poderia até pensar, eu poderia até conjecturar que esse general dissesse assim consigo mesmo: por que eu, aleluia, por que a lepra se apegou em mim, sendo eu chefe do exército do rei da Síria? E eu posso entender que a lepra não levava ninguém para compadre. A lepra não passava a mão na cabeça de ninguém. E contextualizando, a tipologia para a lepra é pecado. E nós vemos nos dias de hoje, nos dias atuais, que o pecado, ele não escolhe para atingir o rico, não escolhe para atingir o pobre, ele não escolhe, é a revelia, vai pegando o pecado, vai pegando. Diz a Bíblia que todos nós somos pecadores, aleluia, e só existe uma solução, só existe uma saída, é se entregar para o Senhor Jesus e viver uma vida de humildade, aleluia, e segundo a misericórdia do Senhor, poderemos então triunfar. O pecado, querido irmão, querida irmã que nos escuta, ele não escolhe idade, ele não escolhe sexo, ele não escolhe posição, ele não escolhe afortunados ou desafortunados. O pecado é pecado e ele está aí para impregnar, aleluia, na vida das pessoas e fazer com que elas se tornem umas derrotadas. Somente sendo humilde o suficiente para se entregar à pessoa maravilhosa de Jesus, aleluia, mudar as suas atitudes, se arrepender e esperar a volta do Senhor ainda para o arrebatamento da igreja.
E ele disse, Naamã, eu pensei que ele sairia, levantaria a mão, ou colocaria a mão sobre a enfermidade, sobre o lugar infectado, invocaria o seu Deus e a lepra iria desaparecer. Quando nós olhamos aqui esta passagem de Naamã, nós entendemos que Naamã queria que as coisas se resolvessem do jeito dele. Aleluia, mas nem sempre é do nosso jeito, por isso nós precisamos ser humildes, porque a direção do Senhor, aleluia, é que nos conduz à vitória. Ele tinha que mergulhar, ele tinha que submergir, ele tinha que afundar, ele tinha que se introduzir completamente nas águas do Jordão. As águas do Jordão tinham que cobrir o seu corpo, ele tinha que ir fundo. Quando nós olhamos para o significado de submergir, mergulhar, nós entendemos que a palavra principal disso tudo, no contexto desta passagem, se chama humildade. Ah, meu irmão, os diabos, os demônios não conseguem derrotar uma pessoa que é humilde. Aleluia, seja humilde até o fim e Deus vai te dar uma grande vitória. Naamã tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aleluia, a palavra Naamã significa agrado, o próprio nome Naamã significa agrado. E eu creio que Deus estava se agradando, porque lá na casa dele tinha uma crente, tinha uma verdadeira cristã, que conhecia Eliseu, que sabia que aquilo que Eliseu falava acontecia e que ele era profeta de Deus. Aquela menina também deu exemplo de humildade, porque ela era escrava daquele homem, e mesmo sendo escrava, ela sempre quis o bem do seu patrão, do seu senhor. Ela nunca quis o mal daquele que mandava nela, que a escravizava, não. Ela disse, lá na minha terra tem um homem de Deus, aleluia. E foi por causa daquela menina humilde que Naamã foi até o encontro de Eliseu. E diz a Bíblia que Eliseu fala a Naamã, vá ao Rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. E Naamã fica entristecido e ele diz, eu achei que ele viria aqui e faria isso, faria aquilo. E aí ele ainda conjectura dizendo, Abana e Farfar são rios melhores do que o Jordão. E aí nós vamos para o significado da palavra Jordão. Jordão significa descendo, aleluia, o que corre, ou aquele que desce. Aleluia, e Abana significa pedregoso, cheio de pedras, o rio Abana. E Farfar significa farpas ou rápido. O que eu entendo aqui? Que Deus queria Naamã no rio da humildade. Deus não queria que Naamã se machucasse com as pedras do rio Abana. Deus não queria nada rápido para Naamã. Aleluia. Quem sabe Deus está trabalhando na tua vida e não quer que você se machuque com as pedras no caminho. Aleluia. Quem sabe Deus está trabalhando na tua vida e Ele não quer que nada seja demasiadamente rápido. Aleluia. Quer que tudo aconteça ao seu tempo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Naamã, ele tinha que entrar no Rio Jordão e sair do Rio Jordão 7 vezes. Aleluia. Não era somente mergulhar, não. Aquilo era uma simbologia de obediência e de humildade. Lá vai Naamã entrando no Jordão. Quando ele chega lá, quem sabe pela água, pela cintura ou pelo peito, ele mergulhava, saía daquele rio e ia até a margem para retornar de novo. Aí você pensa um chefe do exército fazendo isso 7 vezes. O que eu aprendo aqui? Aprendo que Deus trabalha com a expectativa. Deus estava criando no coração de Naamã a expectativa para que ele pudesse alcançar o seu milagre. O milagre
não é de uma hora para outra. Você tem que crer, aleluia, no caminho da humildade. Então você vai ver a glória do Senhor. Aleluia. Após haver alguma resistência, ele obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer nada rápido na tua vida. Deus não quer que você se machuque com pedras no caminho. Não. Deus quer que você entre no Rio Jordão, no rio da humildade. Não rebata a ofensa, não. Aleluia. Perdoe aquele que te ofendeu. Aleluia. Mergulhe 7 vezes. Por que 7? Porque o número de Deus é o trabalhar de Deus na vida de Naamã. Obedecer o profeta 7 vezes. Ele não tinha que mergulhar 1 nem 6. Tinha que ser 7. Aguarde o trabalhar de Deus na humildade, que você vai ver o que Deus tem para você. Amém.